Qual é a profissão hoje que paga isso para um vendedor de colchão especialista que ganha isso autônomo? 40 mil reais por mês, 20 mil por mês, 10 mil por mês que seja? O que paga no mercado hoje aí? Sejam bem-vindos ao Colchão Cast de episódio número 8, aqui nesse podcast, para você que vende colchões, onde a gente te ajuda a vender 100 mil reais no mês. Meu nome é Davi. E o meu é Luciano Persinotto. E o tema de hoje qual que é? As maiores dúvidas para vender 100 mil em colchões. Que assunto, hein? Bom tema. Tem muita gente perguntando no seu Instagram, no YouTube? Muita gente, recebo muito direct, muitas dúvidas, né? As pessoas, como vende 100 mil no mês? E dá para vender, é totalmente possível, né? É um grande assunto que a gente vai abordar aqui, as principais dúvidas, né, sobre como que eu faço para vender 100 mil, é difícil, é fácil. Vou conversar aqui com o Luciano, o maior especialista na venda de colchões aqui do Brasil. E, Luciano, quero começar primeiro. A gente reuniu as principais dúvidas que as pessoas mandaram no seu Instagram, no YouTube. Inclusive, se você tem uma dúvida, manda aqui no comentário desse vídeo. Quem sabe no próximo episódio a gente traz. Claro. E eu quero começar com a primeira aqui. Qual que é a melhor época para vender colchões? Eu acho que nós estamos nela, né? Imediatamente nós estamos na melhor época. Agora é a melhor época. Hoje é a melhor época. Mas por quê? Porque depois da pandemia, o comportamento do ser humano mudou. Houve uma mudança de comportamento. As pessoas elas ficaram mais preocupadas em viver melhor, em dormir melhor, em cuidar mais da saúde da coluna. E elas analisaram que um colchão é o móvel mais importante de uma casa. Porque as pessoas elas perceberam que elas passam a maior parte do tempo em cima de um colchão. Então, nós estamos no melhor momento porque o brasileiro está se importando mais com a saúde. Ele está se importando mais com a qualidade do sono e ele está se importando mais com a saúde da coluna dele. Agora, evidentemente que o profissional precisa explorar isso, precisa saber explorar isso, mas nós estamos no melhor momento. Olha, estamos num momento esplêndido, maravilhoso, onde as pessoas estão propensas a comprar. Mas aí, às vezes, aparece aquele vendedor que pergunta assim, Luciano, antigamente eu vendia bem colchão e hoje eu não vendo mais. O que está acontecendo no mercado? Será que ainda dá para vender muito colchão? O que você acha sobre isso? Eu acho o seguinte, tem muito vendedor de colchão que eles não se atualizaram, na verdade. E eles estão ainda com pensamentos ultrapassados. Totalmente normal. A mentalidade precisa mudar. Por quê? Para entender o mercado de hoje. E eles estão vivendo uma época do passado a qual não funciona mais. Como eu disse, mudou o comportamento humano, do cliente. O nosso também tem que mudar. E esse vendedor ele fica no passado. Mas lá eu vendia bem, lá eu não sei o quê. Tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, mudar a postura, mudar o pensamento e se atualizar nesse novo mercado da venda de colchões. E agora eu peguei uma pergunta aqui, muito frequente do pessoal que vende colchão terapêutico, tecnológico. Quero te perguntar o seguinte, como que faz para as pessoas me procurarem para eu vender o colchão terapêutico, colchão tecnológico? Tá, vou falar como eu fiz uma vez, certo? Você sabe que lá atrás eu trabalhava com indicador. Sim. Então, eu levava um indicador, o indicador me levava nas casas e eu ia e lá eu dava conteúdo de saúde. Dava conteúdo de saúde e o cliente, os olhos dele brilhavam quando eu dava conteúdo de saúde. Eu tinha a atenção do cliente. Então, quando eu percebi isso, eu falei, peraí, o negócio está no conteúdo de saúde, que é uma informação importante, relevante e valiosa. Todo mundo se preocupa com saúde. Aí os indicadores começaram a acabar. Eu não conseguia mais indicadores. O que eu fiz? Eu falei, caramba, eu tenho um produto bom na mão, eu sei vender, sou um profissional, mas não tenho clientes para comprar os colchões terapêuticos. O que eu fiz? Estava numa cidade chamada São Pedro, e lá tinha uma rádio, a melhor rádio da cidade. Estava passando lá, chamada Onda Livre FM. Onda Livre. Essa Onda Livre FM, eu comecei lá a ver a voz do locutor muito boa. Falei, quer saber? Eu vou nessa rádio. E eu vou falar sobre problemas de coluna.
Quem tem problema de coluna, eu vou dar alguma dica para quem sofre com dor na coluna. Cheguei lá, falei com o locutor, tal. Falei, ó, quero dar dicas sobre problema de coluna, falar curiosidades da coluna, e depois eu falo do meu colchão. Tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ô, Luciano, aí ele, na hora da entrevista, falou, Luciano, e aí, como é que tá? O que você quer falar hoje? Eu quero falar o seguinte, para as pessoas que sofrem com problema de coluna, você sabia que a coluna é a maior obra de engenharia já criada por Deus? Que a coluna tem 33 vértebras, 23 discos, e que nós temos hérnia de disco, bico de papagaio, que isso causa dor, e as pessoas estão tomando anti-inflamatório por conta própria. Isso não pode, só o médico pode passar. E aí começou a audiência a crescer. Começou a audiência a crescer, e aí depois ele falou, mas e aí, o que você acha que dá de solução? Olha, o colchão. Colchão é o móvel mais importante de uma casa, onde você passa a maior parte da vida em cima de um colchão. Quando eu fiz isso, ele falou, e como é que faz para as pessoas conhecer? Eu dei o telefone. Eu dei o telefone da minha sogra, que eu estava na minha sogra. Eu dei o telefone dela, deu 25 telefonemas. Eu agendei 19 visitas. Eu vendi 12 colchões. Então, respondendo a sua pergunta, como fazer para as pessoas procurar comprar um colchão terapêutico? Levar conteúdo de saúde. Levar informação de saúde. Porque aí você tem a atenção e retém a atenção do cliente. Com isso, você consegue vender. Por que conteúdo de saúde? Porque o conteúdo de saúde, as pessoas elas dão valor. Você sabe que o medo número 1 do ser humano é o medo de morrer. O medo número 2 é o medo de mudanças. Então, a saúde é o maior patrimônio do ser humano. Quando você fala sobre uma dor que ele tem, e você, logo o cliente percebe que você entende dessa dor, logo ele entende que você tem a solução. Então ele vai te dar atenção. Então a saúde é um assunto que quando a Globo coloca lá no Globo Repórter, sexta-feira a televisão não é uma boa audiência. Então ela coloca o Globo Repórter de sexta-feira. Quando ela coloca Globo Repórter de saúde, estoura de audiência. Porque as pessoas gostam de cuidar da saúde e se preocupam em viver melhor. Então, o conteúdo de saúde ele é top. Sim, e depois da pandemia isso só aumentou, né? Só aumentou. Né? As pessoas estão mais... querem viver melhor. Elas querem viver melhor, mas elas querem viver sem dor. Elas querem viver sem dor. Se você leva um conteúdo relevante, importante sobre saúde, você tem, eu falo que o ativo mais valioso de uma venda, qual é? A atenção do cliente. Porque sem atenção, Davi, não dá para vender. Não dá para vender. Se o cliente não der o ouvido dele para nós, não adianta a gente falar. Então, quando você toca de saúde, ele tem um problema de coluna e você toca nesse problema e você fala com propriedade, o cliente dá atenção em você. Ele até se identifica assim, pô, é isso mesmo que eu tenho. Exato. Como que ele sabe, né? Exato. Show. E quem vende colchão na loja, dá para fazer 100 mil reais no mês? Mas sem dúvida. Independente do colchão. Se é um colchão terapêutico, se é um colchão de mola, de espuma, de loja, o colchão é um artigo de saúde, seja ele qual for. Eu tenho um caso do Tiago, um aluno meu, que na primeira semana depois do método, ele vendeu 78 mil reais em uma loja. Na primeira semana. Ou seja, dá para vender colchão? Claro que dá, porque a loja, o cliente entra na loja. Você sabe o carro que ele chega, muitas das vezes, né? Você vê o perfil que ele chega, ele chega ali na loja, ele está perdido. Agora, se você entender esse cliente, levar conteúdo de saúde para ele, dominar, conduzir esse cliente, claro que você vai vender 100 mil no mês. Por quê? Porque você vai tocar no coração da venda. O que é tocar no coração da venda? É você estimular, colocar os estímulos diretos nesse cliente que entrar na loja para que encante esse cliente a tal modo que o emocional dele sinta desejo para ele comprar. O que você conduzir, não o que ele quer comprar, porque quando ele entra ele não entende nada de colchão. É você que é o artista ali na hora. Sim. A vantagem de quem está na loja é que o cliente já está querendo com uma intenção de compra já, né? Boa. Querendo comprar 50%, ele está com intenção de compra. Por que ele sai da loja? Porque ele não viu ainda a autoridade, não sentiu confiança, e venda de colchão é confiança. No demonstrador, no vendedor de colchão que está ali explanando para ele.
precisa ser hoje estudioso das dores humanas. Precisa ser. E entrou na loja, é venda. E quem vende colchão na casa do cliente, dá para vender 100 mil no mês? Dá, total. Nossa, e tem muitos alunos que vendem nas casas. A maioria dos alunos vendem nas casas. Na casa, o legal é que você está no ambiente do cliente. É ali que ele manda. Se você fazer um bom quebra-gelo, se você fazer um bom diagnóstico, se você se posicionar como um especialista e não como um vendedor, se posicionar como um resolvedor do problema de saúde dele, aí mostrar para ele que o colchão não serve só para dormir, o colchão ele vai transformar a vida do cliente, beneficiando a coluna dele, beneficiando o sono reparador dele, e ele entender isso, você vende 100 mil. Eu tenho o caso de vendedores de colchão, aluno meu, que vende 200 mil reais. O Morales vende 150 mil no mês. O Valdemir vende 200 mil no mês em colchões na casa do cliente. Uhum. Teve alguém que esse mês já te avisou que vendeu 100 mil no mês? Teve o Rafael de Minas Gerais. De Minas Gerais? É, só que ele está lá em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Ele viajou para Ribeirão Preto. Salvo engano, semana passada, ele vendeu, já estava com 107 mil reais vendido. Caramba. Era dia 22. Dia 22, ele estava com 107 mil reais vendido até o dia 22 do mês. Ou seja, sensacional. Imagina, né? Ele já deve estar agora com 120 mil, mais ou menos. E aí me surge uma dúvida. Quando eu passo a vender 100, 150 mil, 200 mil no mês, dá para ter uma noção que dá para ganhar bem. E aí eu te pergunto, quanto que ganha um vendedor, quanto que dá para ganhar quando você vende 100, 150 mil no mês? Olha que pergunta legal, né? Quem vende na faixa de 100 mil por mês, ele está tirando uma faixa aí de 25 mil reais a 30 mil reais por mês. Eu tenho o caso, para você ter uma ideia, do Valdemir. Ele vende 200 mil reais por mês. Ele ganha 10 mil reais por semana. Caramba. 10 mil reais por semana, ou seja, ele ganha 40 mil por mês. Uhum. É o caso do Valdemir, que vende 200 mil por mês. Ah, tem mais? Tem mais. Eu tenho vendedores de colchões, alunos meus, que eles ganham 10 mil por mês e tenho que ganha 10 mil por semana. Mas o que quer dizer isso, Luciano? Ué, depende de cada talento, depende de cada habilidade. Não é assim? O Valdemir é um fenômeno, ele segue um método à risca. Ele não falha em nenhum ponto do método. Morales também, vende 150 mil por mês. Ganha seus 25, 30 mil reais por mês. Ah, mas é um mês só, Luciano, que às vezes tem um mês bom e tal. Não, é constante. É constante. Para você ter uma ideia, Morales, o ano passado, vendeu 1,5 milhão no ano. O Valdemir vendeu 2 milhões de reais em colchões no ano. Ou seja, aplicam na risca um processo, eles respeitam o processo na venda de colchão. Quem respeita o processo, o faixa preta, ele costuma respeitar o processo. Ele consegue atingir o resultado de vender 100 mil por mês ou mais. Só para deixar claro, essas pessoas que estão que vender 1,5 milhão, 2 milhões, elas têm uma equipe cheia de vendedores com eles ou como é que é? Não, individual. Individual? Venda deles. Exatamente, venda do Valdemir, venda do Morales, venda do Isaac, venda do Rafael, venda individual. Cada um vendeu. O Morales vendeu 150 por mês, o Valdemir 200, o Rafael 107, o Isaac 100 mil e assim vai. É muita gente vendendo bem, hein? Dá para ganhar bem vendendo colchão, então? Dá para ganhar muito bem. Para você ter uma ideia, eu tenho alunos que eles ganham, tem um que ganha 10 mil por mês e tem outros que ganham 10 mil por semana. Pra você ter uma ideia. 10 mil por mês, 10 mil por semana. Ou seja, tem gente que ganha 20 mil por mês, tem uns que ganha 30, tem uns que o Valdemir ganha 40 mil por mês. Eu pergunto, qual é a profissão hoje que paga isso para um vendedor de colchão especialista que ganha isso autônomo? 40 mil reais por mês, 20 mil por mês, 10 mil por mês que seja. O que paga no mercado hoje aí? Tem especialista nosso, aluno meu, faixa preta, que ganha mais do que um médico. E ganha mais do que um médico, porque respeita o processo e segue a risca. Aí você ganha quanto você quiser na venda de colchão. Uhum.
Sensacional. É um mercado de grande oportunidade, né? Visto que você comentou que está crescendo constantemente e poder ter a oportunidade de ter um ganho desse é sensacional, né? Porque observe bem, as estatísticas mostram o seguinte, olha o tamanho do nosso mercado. O mercado mostra que 100 milhões de brasileiros, eles dormem em colchão inadequado. Ou seja, metade do país dorme em colchão inadequado. 100 milhões de pessoas. É muita gente que dorme em colchão vencido, inadequado. 73 milhões de brasileiros têm problema de algum distúrbio do sono. E aponta o estudo que a maioria de você não dormir bem é o seu colchão, que ele não acomoda direito, ele não faz com que você sinta conforto, uma acomodação adequada do seu corpo para haver um relaxamento. Então, nasce gente todo dia, casa gente todo dia, olha o tamanho do mercado. A venda de colchão, ela é maravilhosa. Ela é permanente, eu falo, que é uma profissão permanente. O resto da vida, você pode ganhar bem vendendo colchão, seja de mola, de espuma ou terapêutico. Uhum. É mesmo, porque tem mercados aí que falam que vão mudando com o tempo, né? Igual, por exemplo, o carro, tá surgindo o carro elétrico, falam que daqui alguns anos, algumas décadas, só vai ter carro elétrico, aí vai desaparecer o de combustão, o que será dos postos de gasolina. Mas na venda de colchão, as pessoas vão continuar dormindo. A gente vai ter que dormir. Vai ter. E cada vez mais cuidando mais da saúde, né? Cada vez mais a saúde tem que ser colocada em jogo na apresentação. Ela tem que colocar em relevância na apresentação. Esse é um dos segredos, que é o conteúdo de saúde, que tem que ser colocado muito bem em uma apresentação de colchão. Uhum. E o que eu preciso fazer para conseguir vender também 100 mil no mês em colchões? Eu acredito que você precisa mudar o seu posicionamento. Muito vendedor de colchão, por que às vezes ele não consegue atingir mais um bom resultado hoje? Ele às vezes está naquelas técnicas ultrapassadas antigas, que ele só está como vendedor. Ele só usa técnica de vendas, fechamento, técnica de vendas, tal, e ele esqueceu de que o cliente está preocupado com a saúde dele. E se ele não entender que vai ser bom para ele, vai se transformar a vida dele, ele não está nem aí para técnica de venda, para bom vendedor. Por isso que tem muito vendedor de colchão que está ultrapassado, porque não entendeu essa mudança, esse posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento de saúde. Um posicionamento voltado para você ser visto não como mais um vendedor, porque ninguém gosta de um vendedor. Eu falo de verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é: ninguém gosta de um vendedor, mas todo mundo respeita um especialista. É mesmo. Então, se o cliente hoje vê que você mudou o seu posicionamento e ele não perceber que você é mais um vendedor e sim um especialista em colchões, aí muda o jogo, porque a tua postura é outra, o teu jeito de falar é outro, a sua comunicação ela é mais valorizada. Você começa a usar adjetivos poderosos que vai atrair, vai fazer com que o cliente sinta desejo pelo seu colchão. Então eu acho que é uma questão de posicionamento. Você precisa se posicionar com conteúdos de saúde nesse novo mercado na venda de colchões. E Luciano, nas suas redes sociais, no seu YouTube, no Instagram, você alcança muitas pessoas. Você acredita que tem muita gente na live, acaba que ajuda. Toda terça você está fazendo uma live, está fazendo um podcast toda semana, está fazendo evento. Eu vejo assim nas suas redes sociais que você ajuda muitas pessoas. Por que você faz isso? Você trabalha com venda de colchões, mas por que você ainda faz live, treinamento? O que te inspira? Você sabe, eu falo o seguinte, existem alguns tipos de pessoas. Existe uma pessoa que é o perfil dela, é o governante, existe o missionário e existe um outro tipo que eu não me lembro agora. Mas vamos falar do governante. O governante ele gosta de quê? De poder. O missionário é missão. Missão. Tem gente que gosta de fazer o bem. Por que, Luciano, eu sou o tipo do missionário. Por quê? Porque eu aprendi com a minha mãe que é melhor repartir com 8 ou até com 7, com 9, como diz na Bíblia, do que ficar só para você. Por quê, Luciano? Porque essa expertise que eu adquiri com toda a minha dificuldade no decorrer de 20 anos, eu não quero que outros passem.
Ah, mas por quê, Luciano? Você vai ter concorrente, muita gente fala, você vai dar ouro para bandido. Minha mentalidade é outra. Olha o tamanho desse Brasil. Ele é enorme, ele é grande demais, eu não vou conseguir vender para todo mundo. Então por que eu não posso passar o meu conhecimento para as pessoas não errarem mais? Rentabilidade é uma questão, ganho, é uma questão de consequência. O que eu faço é totalmente... Eu não me importo com a rentabilidade, porque eu já vivo da venda de colchão. Eu vivo da venda de colchão. A gente vende muito bem colchões. Eu tenho uma grande equipe de colchões. Agora, eu gosto de ensinar e de compartilhar um conhecimento para as pessoas também poder fazer isso. Para quê, Luciano? Para criar um exército de faixa preta na venda de colchão. Esse é um dos meus sonhos. Criar um exército de vendedores de colchões especialista mesmo. Para quê? Para que eles ganhem bem, levem o melhor para a família deles. Porque é igual lá fala naquela parte quando Salomão morreu, e ele, quando ia morrer, estava para morrer, ele falou assim para os soldados dele, da elite, no meu caixão, quando eu for, se vocês me carregar, me cortejar, deixa a minha mão para fora. Tá bom. E por que vamos deixar para fora? Porque a minha riqueza eu não vou levar para o meu caixão. Eu deixei tudo aqui. Eu não vou levar nada. Então, mesma coisa é a gente. O que a gente vai levar quando a gente morrer? Qual é a nossa riqueza? O nosso conhecimento. Por que eu não posso deixar aqui? Compartilhar. Então, eu gosto de ajudar as pessoas de verdade, sem o interesse em vender. Porque o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito, porque o universo te ajuda em outras coisas. Então, é dessa forma. Quem que te inspirou assim a trabalhar com vendas? Foi uma oportunidade que acabou que apareceu? A minha mãe. A minha mãe, ela era uma vendedora nata. Ela não tinha estudo. Ela só sabia assinar o nome dela. Mas ela era uma mulher de fé e ela gostava de vender. Ela falava assim para mim, Lu, com vendas a gente nunca fica sem dinheiro. Falei, caramba, é verdade. Com vendas a gente nunca vai passar necessidade. E naquela época, na minha infância, tinha uma época que tinha muita necessidade. Tinha muita gente com fome, tinha gente que levava cesta básica e tal, né? E eu falava assim, mãe, mas as pessoas aí tá sofrendo com fome, né? Ela falou, nós nunca vamos passar necessidade. Eu falei, por quê? Porque a sua mãe trabalha com vendas. Aquilo me inspirou. E eu ia fazer as vendas com ela vendia cerâmica, ela vendia Stanley, ela vendia Avon, ela vendia queijo, ela vendia doces, ela vendia de tudo, roupa, entende? E ela me estimulou, e ela falava, vamos sair pela fé, vamos vender pela fé, nós estamos sem dinheiro, vamos pela fé. Quando voltava cheio do dinheiro. E eu ficava do lado, nós trabalhávamos de Fusca, eu contava o dinheiro, enquanto nós vendemos, eu contava o dinheiro. Então isso me inspirou. Porque é gostoso você ter dinheiro. Para quê, Luciano? Para pagar as contas em dia, para pagar os boletos em dia, para pagar um convênio médico para a família. E vendas de colchão, principalmente, eu vi que é muito promissor. É muito promissor e a rentabilidade é muito grande. Então, por isso que se o vendedor de colchão se especializar para esse novo mercado e ele seguir um método, seguir um processo, ele ganha bem. Ele vende 100 mil. Não é um mês, é todo mês. É o ano inteiro. Essa é a vantagem dos especialistas. Até porque uma vez que você aprende, você não desaprende, né? Uma vez que você aprende a andar de bicicleta, você lembra para fazer de novo, para andar de novo. Boa, né? Verdade. E como que foi a sua origem? Você estava comentando da sua infância. Como que era? Você veio de uma família rica? Como é que era? Não, família pobre. Meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe vendedora nata, e a gente era em 4 irmãos. E, nossa... Para ter um Danone em casa era terrível, era difícil, mas minha mãe vendendo, ela trazia toda semana, porque o dinheiro da venda. Me lembro até hoje, o dinheiro da venda. O frango era todo domingo, porque o dinheiro da venda. Então, meu pai era cobrador de ônibus, minha mãe ganhava muito mais dinheiro do que ele vendendo. Então, eu vim de origem pobre. Aprendi a vender na raça mesmo, na rua, no campo de batalha, enfrentando muito não, enfrentando muita humilhação de cliente, mas nada me fez desistir. Todas as dificuldades, elas me fizeram mais fortes, muito mais fortes. É igual você estar calejado, que às vezes tocam em você, você nem sente. Por quê? Porque já te bateram tanto, já te humilharam tanto, você nem sente. Então, você não tem... O vendedor bom hoje, ele precisa ter a mente blindada. Porque é muito não que a gente toma.
É muito não. Então, até para isso, o faixa preta ele tem uma mentalidade diferenciada. O emocional. O emocional, o posicionamento. Ele não deu certo, não tem problema, vamos para frente, vamos para o próximo. Faz parte do contrato da vida, da venda de colchão, você tomar muito não, mas isso não vai te abalar. E antes de você trabalhar com colchões, você já vendeu o quê? Que tipo de produto você já vendeu? Eu já vendi, por exemplo, plano de telefone para 10 pessoas. 10 pessoas? Naquela época, em 1998, o telefone era muito caro. Muito caro. O telefone custava 6, 7 mil reais naquela época. Então, os bairros novos, eu ia lá e fazia o ramal, eu vendia ramal. Uma linha para 10 pessoas. E vendia uma linha telefônica para 10 pessoas. Porque uma pessoa só não podia pagar 6 mil, mas 10 podia pagar 600 por mês cada uma. Né? Então, eu vendia ramal, vendia linha telefônica, vendia iogurte, já vendi tanta coisa. Sensacional. E me diz uma coisa, nessa sua jornada de fazer a demonstração, vender ali, já aconteceu muito assim de você... muita gente pergunta, Luciano, como que eu fecho a venda do colchão na hora da demonstração? Porque às vezes o cliente fala que vai fechar e desaparece. O que você falaria? Você sabe uma coisa, é o seguinte, o cliente, ele, a maioria das vezes, ele não fala a verdade pra gente. E tem muito vendedor de colchão que perde uma venda porque ele não sabe fazer um fechamento faixa preta. O que é um fechamento faixa preta? O cliente está cheio de dúvida. Então vamos dar uma ideia, vamos dar um exemplo aqui. O cliente chega para você, gostei da sua apresentação, gostei do colchão, foi maravilhoso. Só que eu não compro nada na hora. Eu não compro nada na hora, eu vou falar com a minha esposa, vou fazer umas contas e vou falar com ela. E aí, o que você tem que analisar? Você não falou com o emocional dele. Você falou com o racional dele. Você não usou os estímulos em sequência. O que é isso, Luciano? Um estudo mostra que quando você dá os SDs no cliente, que é os estímulos em sequência, estímulos direcionados em sequência, você fala com o emocional desse cliente. Você ativa nesse cliente desejo, você ativa vontade, você ativa senso de urgência, de resolver logo o problema, que é o emocional. Você começa a descobrir não o problema externo só, você começa a descobrir o problema interno, o problema emocional. Dá um exemplo, Luciano, vou dar um exemplo. Cliente, problema externo. Você sabe que ele sofre de problema de coluna. Ele tem uma hérnia de disco. É uma dor. É uma dor. Só que o que impede ele de fazer no dia a dia, na vida cotidiana, essa hérnia de disco? É isso que você tem que ir mais a fundo e descobrir. Isso é tocar no emocional. Isso é usar um estímulo direcionado. Mas o senhor tem hérnia de disco? Tenho. E o que incomoda o senhor no dia a dia, por exemplo, não é verdade? Eu não consigo dirigir, eu não consigo ir no meu jogar minha bolinha de futebol de vez em quando. Descobriu. É esse o caminho. Então, muitas das vezes, muito vendedor de colchão não fecha na hora porque não tocou no emocional da venda, não usou estímulos direcionados em sequência. Não usou a parte mais importante, que é usar o emocional do cliente. Então, ou seja, ele aceita o que o cliente fala. O cliente fala assim, eu vou pensar, depois eu te ligo. Ele fala assim, o vendedor bonzinho fala assim, tá bom, então tá bom. Qualquer coisa, toma meu cartão aqui, o senhor me liga? Ligo. Que liga nada. Liga nada. Venda é igual macarrão. Macarrão se come quente. Eu não acredito em venda para fechar depois. Eu nunca saí de uma casa, o cliente precisava me convencer de verdade que ele não tinha condições. Porque senão, eu não saía da casa, Davi. Eu recebia 8 não. Depois do 8º não, eu começava tudo de novo. Eu começava a venda de novo. Eu saía da venda, eu entrava na venda, eu usava a estratégia passeio no parque. Quando o cliente dava o 8º não, eu usava a estratégia passeio no parque, que é uma parte do efeito Disney da apresentação de encantamento que eu uso nas minhas apresentações. Para quê? Para encantar esse cliente. Porque eu precisava encantar ele. O 8º não,
Eu precisava começar de novo. Quando eu usava a estratégia passeio no parque, nossa, era top. Eu saía da venda, depois eu voltava, depois eu entrava, 9 não, 10 não. Um dia eu tomei 11 nãos. Saí meia-noite e pouco, entrei 8 horas da manhã, mas saí com a venda. O que acontece hoje? Muito vendedor de colchão desiste da venda no 5º não. Tomou 5 não, já desiste. Não. Eu preciso entender. Se eu vejo que uma casa, se eu sinto, eu tenho a percepção que uma casa ela tem ali uma boa televisão, uma boa geladeira, um bom armário, um carro mais ou menos, uma casa bem estabilizada, o marido trabalha, a esposa trabalha. Ué, peraí, tem algo errado. O cliente tem uma dúvida ainda que ele não me falou a verdade, porque o cliente não fala a verdade. Eu tenho que usar o diagnóstico para eu buscar essa informação verdadeira desse vou pensar, desse vou falar com a minha esposa, porque não é essa a real objeção. E tem muito vendedor de colchão que acredita nisso. E desiste no 5º não. Então, para você fechar uma venda na hora, você tem que contornar, quebrar, estar preparado para todas as objeções que houver. Quebrar todas as objeções e falar com o emocional do cliente usando os estímulos direcionados na venda de colchão. E por que esse estímulo direcionado ajuda a fechar tanta venda de colchão? Tá, vamos entender como que o cérebro funciona. A neurociência fez um estudo e ela mostra o seguinte, que o cérebro ele tem 2 partes importantes. Uma é o sistema límbico, é uma parte que fica bem perto da coluna vertebral, bem aqui embaixo, nessa região. E nós temos o neocórtex, que é essa região aqui. Só o ser humano tem, que é o novo cérebro. O neocórtex, Davi, ele controla a linguagem, a fala, o nosso raciocínio, a razão. E o sistema límbico, ele controla a reprodução, a fome, as nossas emoções. E é esse que toma a decisão. Vou dar um exemplo. Você fala assim, de manhã, eu preciso acordar às 7 horas da manhã, certo? Certo. Você falou com o seu sistema neocórtex. Precisa acordar às 7 horas da manhã que você tem um compromisso. Eu preciso acordar às 7 horas da manhã. Só quem vai tomar a decisão? O límbico, a emoção. Essa parte, ela é preparada para quê? O cérebro é preparado para estar limpo, descansado e alimentado. Economizar energia. Ele vai falar assim, bate no soneca. Descansa mais um pouco. Bate no soneca, descansa mais um pouco. O outro fala assim, mas você precisa estar lá no compromisso. Bate no soneca, descansa mais 10 minutos. Então esse tomou a decisão. É igual ir para academia. O cérebro, o neocórtex, a razão, ela fala, eu preciso ir para academia para cuidar da minha saúde. Eu preciso ir para academia, eu vou lá na academia. Na hora de ir, eu vou amanhã. Economiza energia hoje. Deixa para depois, deixa para depois. É o sistema límbico que toma conta. É ele que toma a decisão de compra para o cliente e para qualquer ser humano. Então, os estímulos direcionados, se você dá um estímulo, um SD, direto para o seu emocional do seu cliente, ele vai tomar a decisão na hora. É ele que toma a decisão, então é ele que tem que ser estimulado. O problema, Davi, é que muitos vendedores de colchões, eles falam uma linguagem direcionada para o nosso neocórtex. Vou dar um exemplo. Promoção direto da fábrica, colchão direto da fábrica. Os vendedores estão falando essa linguagem. Colchão em 21 vezes sem juros. Colchão com 50% de desconto. Colchão... Poxa, o cliente olha para aquilo, pode até achar interessante, mas aí depois ele fala, não, tá caro, deixa para depois. Por quê? Porque não é esse que toma a decisão. Não foi estimulado o sistema límbico, o emocional que toma a decisão. Ele não falou com o emocional, ele falou com o neocórtex, e esse não toma a decisão. Essa linguagem do vendedor precisa mudar. Eu não posso falar com o neocórtex porque ele não toma a decisão de compra. Eu tenho que estimular o emocional do meu cliente. Aí é macarrão que come quente, aí é emocional, aí fecha a venda na hora, falando com o emocional do cliente. É igual, vou te dar um exemplo agora. As mulheres, vamos dar um exemplo das mulheres, elas adoram bolsas. Então, por exemplo, tem mulher que tem lá já 5 bolsas. Ela precisa de mais uma bolsa? Não.
Ela não precisa. Só que ela entra na loja, ela fala, eu mereço mais uma bolsa. Eu gosto da bolsa. Isso levanta a autoestima dela, levanta o emocional dela. Ela vai lá e compra mais uma bolsa. E ela vai, coloca mais uma, 6 bolsas, 10 sapatos, vários sapatos, muita roupa, às vezes nem usa. Por quê? Emocional, autoestima. O homem, por exemplo, ele tem um carro bom. Aí ele, poxa, passou um tempo, já tem 2 anos o carro. Ele fala, caramba, esse carro é melhor, eu vou comprar esse carro. Aí ele entra dentro do carro, ele sente o carro, ele sente poder, segurança no carro. Emocional. É lado emocional. Ele fala, eu mereço. E ele nem precisava, mas ele compra. Por quê? O lado emocional foi estimulado. E aí ele vai lá e compra. Porque se for ver racionalmente, pô, um carro é só locomoção. Talvez um câmbio automático, um luxo a mais, mas não é racional, né? Totalmente racional. Até que você entra no emocional que, poxa, eu me sinto bem nesse carro, fico mais... Tem gente que fica até mais bonito no carro. Exato, às vezes, né? Exato. Por quê? Porque ele se sente melhor dentro do carro. Sim. Aquilo que as pessoas vão ver, o sentimento, a autoestima dele dispara dopamina no cérebro dele, hormônio de bem-estar, e ele fala, pô, eu mereço isso aqui, eu vou comprar isso aqui. E compra. É com esse lado que o vendedor de colchão tem que falar. Show. Luciano, você já formou muitos vendedores, muitas equipes de vendas aí no Brasil inteiro. Como que faz para formar um bom time de vendas? Eu falo que é o que poucas empresas estão fazendo hoje. Um dos segredos, treinamento constante. Maioria das empresas de colchões, elas não treinam, elas não renovam, elas não colocam, vamos falar assim, técnicas novas, metodologia nova, elas ficam na mesmice. E aí acha que é só mudar uma fachada de loja, e acha que é só o vendedor que trabalha autônomo ter uma Hilux que vai fazer vender bem. Não. Se não investir em treinamento constante, não dá para formar novos. Porque imagina você formar um exército. Você precisa, o exército treina todo dia e ele não vai à guerra. Só que ele está preparado para, se tiver uma guerra, ele vai à guerra. Uhum. Não é verdade? Muitas das vezes o vendedor de colchão, ele tem a loja ali, o cliente entra, mas ele já não tem mais aquele preparo. E ele já não tem mais aquele preparo e ele não consegue falar com o emocional do cliente, não consegue usar um adjetivo novo, uma informação relevante, não consegue colocar na apresentação dele um encantamento. Por quê? Porque ele não treinou. Porque ele acha que a técnica lá de trás, de 10 anos atrás, usa hoje. Não funciona mais. Então, eu acho que muita gente, eu consegui formar muitos vendedores com treinamento. Treinamento como, Luciano? Semanal. Muita gente até fala, mas não precisa semanal. Tudo bem. Eu tenho um pensamento de elite. Eu não quero ser igual a manada. Igual a treinamento. Não tem treinamento de colchão por aí, se você for ver. Não tem. Eu faço toda terça-feira a minha live. Eu faço treinamento na minha empresa toda sexta-feira. Por quê? Porque eu estimulo eles, eu encorajo eles, eu levo mais confiança para eles se sentem mais confiantes, porque eles vão para o campo de batalha, toda semana ocorrem problemas novos. E eles vão estar fortalecidos mentalmente, tecnicamente e emocionalmente, para quê? Para seguir de novo mais uma semana. Combustível novo mais uma semana. Então, para formar gente nova, treinamento constante. E por exemplo, para quem é dono de loja, tem um método faixa preta que tem todo ali o conhecimento para você como profissional vender bem, né? O que é melhor para o dono de loja? Ele ser treinado primeiro com um método faixa preta ou treinar os vendedores? Eu acho que o exemplo é o que arrasta, né? Eu acho que o dono da loja também tem que treinar, porque ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Não tem outra forma de liderança se não for por exemplo. Ele entendeu o método e ele entender a importância do método para poder passar para a sua equipe também. O método ele dá para estudar a equipe, dá para estudar o dono, dá para estudar todo mundo. Pode estudar, mas eu acho importante o dono mudar a mentalidade e também estudar o método. E Luciano, uma última dúvida aqui que chega muito. Como que eu faço para vender colchões em todas as visitas, todas as demonstrações?
Bom, primeiro que a gente não vai vender para todo mundo. Aí é que eu falo que o vendedor de colchão precisa ter uma coisa chamada de controle emocional. Não vai vender para 100%. Imagina se nós vendêssemos para 100%, não vai. E tem uma estatística que mostra o seguinte: 33% vai dizer sim para você. 33% vai dizer não para você. E 33% vai dizer talvez para você. Então, se você pega assim, por exemplo, não sei se a câmera vai pegar, 33% vai dizer sim para você. 33% não, 33% talvez. Eu tenho que trabalhar nesse do talvez. É esse aqui que vai fazer eu ganhar mais. Porque às vezes tem muito vendedor de colchão que só vende para quem quer comprar. Só vende para quem quer comprar. Sabe aquele cliente que entra na loja decidido, ele já sabe, ele fala, não, eu quero esse aqui o melhor mesmo, eu quero esse aqui, eu quero. Ele está convencido. Só que não é desse que a gente vai viver bem. A gente vai viver bem do cliente do talvez, do cliente que vai pensar, do cliente que sai da sua loja com potencial, que você vai na casa dele, você vê potencial, mas faltou habilidade em nós. Faltou encantamento nesse cliente, faltou fazer um bom diagnóstico, faltou eu fazer um fechamento faixa preta nesse cliente. Ou seja, faltou esse cliente me enxergar como um especialista na venda de colchão. E ele me enxergou às vezes como um vendedor, que só quer vender. Que só quer vender. E se ele percebe isso, ele vai para a próxima loja. E chega na loja ou chega um outro vendedor e encontra um fera na venda, ele compra. Então, primeiro, nós não vamos vender para todo mundo. Segundo, nós precisamos tirar o cliente de cima do muro, que é esse cliente que vai pensar, que vai falar com o filho, porque quando vai falar com o filho, ele precisa de uma outra pessoa afirmando para ele que ele pode. Porque dinheiro ele tem. Cartão ele tem. Mas ele precisa de uma outra pessoa que fale para ele, ó, compra. Por quê? Porque está em dúvida ainda. Talvez eu não passei segurança total para ele. Então eu preciso tirar esse cliente de cima do muro, que é esse que vai fazer a diferença para eu vender 100 mil no mês. É aquilo, né? A gente não pode ser mais um vendedor, um atendente, né? Tem que ser um especialista ali, o faixa preta, que vai fazer a diferença, né? Exato. Respondemos muitas dúvidas aqui nesse podcast, hein? Verdade. Ó, vamos fazer o seguinte. O que você acha do pessoal comentar aqui nesse vídeo para deixar as próximas dúvidas no fechamento, na apresentação, legal. Situações ali que você passa aí no dia a dia no campo de batalha, para o Luciano aqui trazer o campo de batalha para resolver essa dúvida. O que você acha, Luciano? Boa ideia. Situações, objeções, o que passa de dificuldade aí na rua, na loja, traz, coloca, que a gente faz no próximo podcast. Show de bola. Lembrando, ó, toda terça-feira às 20 horas, o Luciano faz uma live ao vivo no Instagram e aqui a gente vai ter também o nosso podcast às quintas-feiras, hein? Sensacional, Luciano. Muito obrigado. E eu que agradeço. Vamos guardar até a próxima, então, as perguntas para a gente fazer mais um episódio. Bora. Show.